irmãs, celebrando o Natal, celebrando o nascimento de Jesus, celebrando o próprio Deus que se faz pessoa humana, para, estando no meio de nós, trazer, nos mostrar e nos levar para a salvação, para que nós possamos contemplá-lo, reconhecê-lo como a luz que ilumina a nossa vida, a luz que nos dá o caminho da verdade. Essas leituras que nós ouvimos são belíssimas. Começaria a reflexão, nos lembrando a cada um de nós, meus caros irmãos e irmãs, que nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Ele nos criou. Recebemos um sopro de vida, e pertencemos a Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa história. E Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, quer a nossa salvação. Deus quer que sejamos salvos. A salvação em Deus meus caros irmãos e irmãs, Deus foi construindo a partir do povo de Israel. É belíssimo como Paulo apresenta para nós essa caminhada. Ele diz, falando justamente para aqueles que são de cultura de Israel, de cultura hebraica, olha, de muitos modos e muitas vezes Deus falou para nós, outrora, pelos profetas. Ele está querendo dizer para nós, meus caros irmãos e irmãs, que a revelação de Deus se deu na história de Israel. Deus se fez conhecer, primeiramente pela palavra, através dos profetas. Foi assim, meus caros irmãos e irmãs, que Deus se revelou, usando essas pessoas, inspirando essas pessoas, que nos exortando o povo de Israel a caminhar na fidelidade da aliança, da lei, com a palavra dita. Através dessas pessoas é que Deus pôde ser conhecido. Aí João, pegando essa mesma ideia, o Evangelho de João para nós hoje, de uma forma belíssima, ele remete para nós justamente essa ideia. Deus, na verdade, que falou por nós muitas vezes, outrora pelos profetas, ou seja, pela palavra. No princípio era esta palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No princípio estava com ela, estava com Deus. Tudo foi feito por meio dela. Ele veio, meus caros irmãos e irmãs, para os seus. Veio para cada um de nós. Nós somos chamados, meus caros irmãos e irmãs, a reconhecê-lo. Ele veio para os que eram seus como luz, mas muitos dos que eram seus não o acolheram, não o receberam. E esta palavra, meus caros irmãos e irmãs, atingiu a plenitude com o nascimento do Deus na pessoa do Filho. A palavra se fez carne, ou seja, aquilo que era a palavra dita pelos profetas, se tornou, meus caros irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, pessoa humana. Como são belos, então, os caminhos, os pés daqueles que anunciam justamente a salvação que vem de Deus, para nos conduzir no seu projeto de amor para a nossa salvação. Deus se faz presente em Jesus Cristo, assume a nossa humanidade, é um sinal concreto do amor de Deus. O que celebramos hoje, meus caros irmãos e irmãs, é justamente isso, a promessa, o cumprimento da promessa de Deus, através do momento em que Ele, através do nascimento de Jesus Cristo,
se faz pessoa humana. Ele é Jesus no primeiro momento. É a sua doação, a sua entrega, o seu cumprimento da obra de redenção que o transforma em Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador. O próprio Deus que se faz pessoa humana em Cristo alcança a plenitude desse projeto de salvação. Concretamente, através dessas leituras belíssimas, nos fala para nós do nascimento de Jesus. Fala do sentido, meus caros irmãos e irmãs, de celebrar esse nascimento. Nós havíamos refletido nesse tempo do advento sobre o reino de Deus que vem até nós. Ao refletirmos sobre o reino de Deus que vem até nós, meus caros irmãos e irmãs, tenhamos presente que esse reino, inserido e anunciado por nós, faz parte de nossa vida. Queremos celebrar com júbilo o Natal, queremos professar que acreditamos, queremos professar que Cristo, Senhor, nosso Redentor, como pessoa humana e como próprio Deus, veio para nos salvar. Celebrar o Natal, meus caros irmãos e irmãs, que cada um de nós, seus familiares, com a família, como é gostoso estar em família no dia do Natal, para nos lembrar justamente isso, a família de cada um de nós, uma expressão de uma comunidade, igreja de Deus, desta igreja que nós caminhamos, refletimos há pouco tempo atrás, justamente da comunhão dos santos, de todos aqueles que professam a fé e esperam a vinda definitiva de Jesus, que começou a se tornar uma realidade a partir do nascimento de Jesus. No princípio era o Verbo, era a palavra. E a palavra se fez Deus e se encarnou. A palavra que era Deus se fez pessoa humana para estar no nosso meio e nos conduzir à salvação. Nós continuamos a missa no folheto, traz para nós o símbolo niceno constantinopolitano.